As Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 46. Ontem, conforme também já foi falado aqui, houve um mover do Senhor Espírito Santo, a grandeza de Deus que se fez presente através da sua palavra, onde o nosso pastor Robson, como sempre, ele ministra sempre palavras poderosas vindas da palavra do Senhor. Deus o usou ontem de uma forma sobrenatural e todos puderam mais uma vez sentir a presença e a glória do nosso Deus. É sempre uma honra ouvirmos aquele homem de Deus. Ele está em uma outra cidade, está a honrar uma parte da Igreja de Cristo ali na cidade de Benavente e, como todos nós sabemos, ele no seu coração gostaria de também estar aqui e noutras ADEFs, não só nesta nação, mas em outras nações, Espanha, Luxemburgo, França, outras nações, Bélgica, aos quais ele desejaria estar, mas ele é só um, então ele vai honrando um de cada vez. Ontem tivemos a oportunidade de ele estar aqui conosco, hoje outros irmãos, e na terça, na quinta, com certeza será a oportunidade de outros irmãos ouvirem o nosso digníssimo pastor. Meus queridos, então, quem abriu diga amém. Então a palavra diz, capítulo 46, versículo 1 de Gênesis, diz assim: E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Até aqui, meus irmãos. Meus queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, excelentíssimos obreiros e obreiras, adoradores da palavra do Senhor. Nos encontramos diante de uma palavra, como em todas as outras que se encontram neste digníssimo livro, desta digníssima palavra de Deus que se encontra em toda a Bíblia. Mas nos encontramos em uma palavra em que o povo de Deus, ele passava por um tormento, ele passava por uma dificuldade. A terra, naquele tempo, ela acabara de receber a fome. Passávamos um tempo onde a dificuldade ela era imensa, onde os prados que outrora eram verdes para alimentar os animais, eles se encontravam secos. Os campos que eram cheios de trigo, em que o ser humano ele podia fazer, através do trigo, pão para colocar na sua mesa, o trigo ele já não crescia, ou se crescia não dava o fruto para de alguma forma se produzir o pão. Então, naquele momento, o povo de Deus, a casa de Jacó, ele passava por uma extrema necessidade. E Jacó viu-se na necessidade e na obrigação de enviar os seus filhos até ao Egito para procurar alimento para si, para a sua casa, para os seus descendentes, para os seus meninos, para aqueles que acompanhavam a casa de Jacó. E como todos nós sabemos, irmãos, aqueles jovens, os filhos de Jacó, eles vão à procura de alimento ali na cidade, ali no país do Egito. Eles são obrigados a descer ao Egito. E quando descem ali àquele lugar,
eles acabam por conhecer o seu irmão José, porque seu irmão José se apresentou. Outrora o irmão que tinha sido escarnecido pelos próprios irmãos, que tinha sido rejeitado, o irmão que tinha sido vendido, o irmão que tinha sido levado para o Egito como escravo, o irmão que acabara por ser preso, o irmão que acabara por, de alguma forma, fazer decifrar os sonhos do rei do Egito, o irmão que acabara por, ao decifrar os sonhos do rei do Egito, que é colocado como governador daquela nação. E quando ele decifra aquele sonho que o rei ele coloca, que lhe é colocado pelo próprio Deus ao rei que era ímpio, ele começa a divulgar o sonho, onde ele fala que haveria 7 anos de vacas, em que as vacas elas estariam gordas, e 7 anos em que elas estariam magras. 7 anos de fartura e 7 anos de profunda escassez. Então os seus irmãos são levados ali àquele lugar. Depois de vários episódios, o seu irmão se apresenta, o seu irmão José se apresenta aos seus irmãos e acaba por fazer um convite ao qual está aqui neste capítulo 46, para que o seu pai e toda a sua casa, eles pudessem descer ao Egito. Conforme se passava naquele tempo, passa-se nos dias de hoje. Se vocês repararem, nos dias de hoje, multidões de homens e mulheres, eles estão a tentar passar de uns países para os outros. Existe escassez em determinados países e existe fartura em outros. Então, os homens, eles estão a movimentar-se, a tentar arranjar de alguma forma fartura, alimento para as suas casas. Mas diz a palavra do Senhor que Jacó ele teve alguma dúvida. E Jacó ele vai para Berseba e ofereceu ali sacrifícios a Deus, de Isaac, seu pai. E quando oferece sacrifícios a Deus, Deus lhe aparece em sonhos. Quando você vai mudar, quando você por algum momento na sua vida sente que há dificuldade, não sei se é fome, mas alguma necessidade na sua vida, será que algum dia você fez alguma oferta a Deus? Será que algum dia você desceu para uma cidade ou entrou dentro de uma casa de oração e consultou primeiramente a Deus, como fez Jacó? É que Jacó, ele faz uma oferta a Deus e consulta a Deus. E Deus, quando deixa em sonhos a sua mente, ele diz: olha, Jacó, não tenhas medo, não temas de descer ao Egito. Aqui vimos que Jacó, por momentos ele teve medo, receio no seu coração de descer a um país em que a cultura era completamente diferente da sua, em que militarmente o Egito era uma potência no mundo antigo, em que os edifícios eram completamente diferenciados daquilo que existia com Jacó, com aquelas tribos, com aquele povo de Deus que viviam em tendas, que não tinham casas residenciais fixas. Mas o Egito ele já tinha, para o mundo antigo, uma evolução de cerca de 100, 200 anos à frente do povo de Deus. Já tinham casas feitas de tijolo, já tinham casas feitas com tijolos de barro, já tinham estruturas, edifícios gigantescos para o mundo antigo. Então, a mudança para Jacó, para aquele povo, era uma mudança estrondosa, extraordinária. E com certeza Jacó ele vai pedir
a orientação a Deus para se mudar para um lugar completamente diferente daquilo ao qual ele estava habituado. Mas tudo isso era um propósito de Deus. Tudo isso era um plano de Deus. E Deus diz para Jacó: não temas descer ao Egito. Meus queridos irmãos, talvez você, por momentos, esta igreja maioritariamente, apesar de estarmos na nação portuguesa, maioritariamente ainda tem cidadãos, hoje portugueses, mas de origem brasileira. Por momentos Deus um dia falou ao teu coração e mandou-te descer para uma nação. Talvez tu, por um determinado período na tua vida, no teu pensamento, pensaste que vinhas para aqui trabalhar, para juntar dinheiro, para juntar valores monetários, imobiliários, quem sabe, para ti. Mas Deus colocou no teu coração e deu-te força e diz: olha, vai para aquela nação, desce ali para aquela nação, desce ali para o Egito. Há 12 anos atrás, irmãos, Portugal era... Quem conheceu Portugal há 12 anos, 15 anos atrás, era completamente diferente. Era como se fosse um Egito moderno. Eles não aceitavam cidadãos de outra nação, legislativamente ou através do governo aceitavam, mas a população a nível geral, o primeiro impacto era sempre um pouco de rejeição. Era como se fosse um Egito. E quando vocês vieram para aqui, vocês vieram para um Egito moderno. Com certeza Deus tocou no teu coração e disse assim: olha, não temas, vai, que eu lá com certeza eu estarei contigo. E naquele tempo, Deus ele disse: olha, não temas descer ao Egito. Quando ele diz aquilo para Jacó, ele obedece a Deus. Então eu vejo aqui que Jacó, primeiro ele foi obediente a Deus, obedeceu ao Senhor, descer para um lugar completamente diferente, deixar familiares para trás, deixar as suas terras para trás, deixar a sua cultura para trás, deixar tudo aquilo que ele conhecia. Toda uma promessa, irmãos, que foi feita a Abraão, a Isaac, através de Deus, que tinha sido feita a ele próprio, a Jacó. Ele vai deixar tudo aquilo para trás e vai empreender uma nova aventura. E sabem que idade este homem tinha? 130 anos. E então aquele homem vai agora para o Egito, descer ao Egito. E quando ele desce ao Egito, tudo era completamente diferente. Ele chegou ali àquele lugar bem recebido pelo seu filho, abraçado pelo seu filho, abraçado pela sua nora, abraçado pelos seus 2 netos que já lá tinha. E diz a Bíblia que cerca de 70 descendentes de Jacó descem com tudo o que tinham, com os poucos animais, com as suas tendas, e descem ali àquele lugar. Obediência a Deus. Mas tudo isso fazia parte de um processo. Tudo isso fazia parte de uma aventura que Deus iria empreender na sua vida para fortalecer um povo, para multiplicar um povo. E às vezes eu olho para cidadãos brasileiros ou de outras nações, ou portugueses, quem sabe, em outras nações, que existem muitos espalhados, existem dezenas de milhares espalhados por outras nações. E eu vejo um povo às vezes aflito, e que Deus dá uma ordem indireta, mas que no momento o povo de Deus não se apercebe que é uma ordem para ir para o Egito, para fazer algo diferente. Quando eles chegam ao Egito, irmãos, eles começam, anos depois que aquele primeiro rei que colocou o governo sobre José, que tornou José governador de todo o Egito, aquele rei morre. E eles começam a ver aquele povo a se multiplicar, o povo de Deus a se multiplicar em número e a frutificar ali no meio, mesmo no meio do seu seio, no meio do reduto do próprio Egito. E nós começamos a ver que, e como todos nós conhecemos esta história,
que vimos que aquele povo começa a receber cargas pesadas. Ainda há pouco foi falado que Jesus diz que Deus nunca coloca uma carga que o seu povo não possa suportar. O próprio Jesus diz: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Ele coloca ali aquele povo e começa a sofrer. Sabem porquê? Porque o povo que continuou ali naquela caminhada no Egito, começou a viver no Egito, ele começou a viver como o Egito. Com certeza eles eram para estar ali por alguns anos, se alimentarem, buscar algo para eles e retornar novamente para trás, para cumprir o ídolo do Senhor, para que a promessa que estava sobre a sua vida, ela viesse a se concretizar. Mas diz a Bíblia que eles começaram a receber cargas pesadas, eles começaram a receber aborrecimentos, perseguições, começaram a ser maltratados ali naquela nação. Talvez você, por momentos, como cidadão de outra nação, chegou aqui e começou a receber de alguma forma, em princípio, aborrecimento até se estabelecer, até se entregar por completo a Deus, começou a receber perseguições. Quem sabe alguns ainda são aborrecidos de alguma forma, quem sabe alguns são perseguidos. A palavra do Senhor também nos diz que se a mim me aborreceram, também vocês serão aborrecidos. Se a mim me perseguiram, também vocês serão perseguidos. É a palavra de Deus. Mas descer ao Egito, ele tinha um propósito. Descer ao Egito, diz o próprio Deus, disse assim para ele: olha, não temas descer ao Egito, porque ali eu te multiplicarei. Qual é o medo que nós às vezes temos de descer ao Egito, quando é Deus que está a mandar, quando é Deus que nos está a oferecer uma nova vida, quando é Deus que nos está a dar uma nova esperança, quando é Deus que está a direcionar o nosso caminho, quando é Deus que está a tomar conta da nossa família, quando é Deus que está a tomar conta da nossa própria descendência. Diz a própria palavra de Deus que muitos com certeza se misturaram ali, porque o Egito, irmãos, ele tem muito para te oferecer. Quando Deus ele colocou ali aquele povo no Egito, aqueles cerca de 70 familiares descendentes de Jacó, porque Jacó só viveu por cerca mais de 17 anos ali naquele país, ou seja, ele teve uma vida farta de dias, 147 anos. E ele esteve ali mais de 17 anos ali com o seu filho José e com todos os outros seus filhos e todos os seus descendentes. Mas muitos se começaram a misturar. Mas o Egito ele tem sempre algo para nos oferecer. Quando nós chegamos a uma outra nação em que vimos edifícios exponenciais, enormes, grandes, construções absolutamente absurdas, de tão fantásticas que elas são, carros de todo o tipo, topo de gama, tudo aquilo que você quiser, motos, shoppings, cinemas. O perigo é o povo de Deus se misturar com o Egito. Muitos se misturaram com o Egito. Muitos se misturaram, mas eu digo uma coisa nesta noite: aqueles que não se misturam com o Egito, porque o Egito ele tem muito para oferecer, o Egito ele tem muito para te doar, ele tem muito para te aniquilar. Mas se tu sobreviveres ao Egito, Deus tem um projeto na tua vida para ti. Porque sobreviver ao Egito nos dias de hoje, se nós não estivermos na presença do Altíssimo, se nós não estivermos firmados na casa de Deus, se nós não estivermos em oração, se nós não buscarmos ao Senhor, é difícil sobreviver ao Egito, porque Satanás, ele tem muito para oferecer. E o Egito, se você ainda não compreendeu, ele simboliza o mundo, simboliza tudo aquilo que Deus abomina. Mas Deus mandou e deu uma ordem para que aquele povo descesse ao Egito. Mas por que é que Deus deu a ordem para aquele homem
e a sua família e a sua casa descer ao Egito. Porque se você sobrevivesse ao Egito, você iria sobreviver a tudo. Porque se você fosse para o Egito e você rejeitasse tudo o que é do mundo, se você rejeitasse a prostituição, se você rejeitasse as drogas, se você rejeitasse o tabaco, se você rejeitasse a bebida, se você rejeitasse tudo o que é abominável aos olhos de Deus, Deus te daria no final a vitória. Então descer ao Egito e estar ali com tudo o que é necessário. Porque o povo do Egito, no momento, ele também passava fome. Mas os celeiros do Egito eles estavam cheios. Então tudo o que era do Egito, aqueles homens começaram a comer de tudo o que era do Egito, a viver como o Egito. Alguns a começar a adorar aos deuses do Egito, alguns a agradar aos seus senhores que eram do Egito, alguns a comprar, a vender, a se enganarem. Mas diz a palavra do Senhor que Deus disse: olha, desce ao Egito que eu ali te multiplicarei e eu ali estarei contigo. Deus estava ali no meio do povo e muitos não se aperceberam. Existem muitos que desceram ao Egito para esta nação, desceram ao Egito para a Espanha, desceram ao Egito para o Luxemburgo. E de tanto viver no Egito, alguns se esqueceram que Deus está no meio do povo. Alguns se esqueceram que Deus está no nosso meio. E Deus, irmãos, quando Ele dá uma ordem para tu fazeres algo, Deus tem um propósito para a tua vida. Ele tem algo bem maior para te entregar. Ele tem algo absurdamente grande. Irmãos, há pouco foi falado aqui pelo nosso diácono Roger, que no nosso meio há gente a ser abençoada tremendamente. Mas sabem, muitos estavam como se fosse no Egito, a levar cargas pesadas, a ser desprezados, a ser humilhados lá fora, a levar cargas que se tornavam quase insuportáveis. Mas os que resistem a esse Egito, os que resistem a essa maldade, a essa afronta de Satanás, e se você persistir na oração, se você persistir na busca, se você persistir na entrega, você saiba de uma coisa: grandes coisas Deus tem para derramar na tua vida. Quantos pastores vivem no Egito e sofrem? Quantos obreiros vivem no Egito, mas sofrem? Quantos levitas estão na casa de Deus e clamam e gritam por Deus, mas ainda sofrem? Mas o sofrimento, ele tem um período, ele vai acabar. O teu sofrimento, ele vai acabar nesta noite, porque tu vais compreender que Deus mandou-te para o Egito, mas que Deus tem uma promessa sobre a tua vida. No mês de dezembro, irmão, no mês de dezembro, eu e a minha esposa recebemos várias coisas tão grandes, que foi derramado tão grande, que não vou mencionar o nome, mas tão grande, que eu por momentos achei que o meu coração não ia aguentar. Eu tive que absorver lentamente para poder receber o derramamento que Deus estava a dar. Vocês acham, irmãos, que Deus não quer fazer com todo o seu povo a mesma coisa? Vocês acham que Deus não quer derramar uma porção dobrada, não só do seu espírito, mas derramamento daquilo que você tanto, tudo aquilo que você necessita? Deus quer, mas sabe o que acontece? Persistência, oração, busca, entrega, amor,
Quando alguém te faz mal, abraçar. Quando alguém te faz mal, dizer bem. Quando alguém te faz mal, irmão, abraçar sobre todas as coisas. É Deus, é quem julga. É Deus, é quem faz. É Deus, é quem opera. É Deus, é quem derrama. É Deus, é quem te vai dar. Não é pastor, não é obreiro nenhum. É Deus, mas a entrega que tu tiveres na casa de Deus, é sobre essa entrega que Deus vai derramar na tua vida. Estás no Egito, não te esqueças que Deus está no teu meio e que Deus está no controle da tua vida. Estás a passar por uma dificuldade. Qual é a dificuldade que estás a passar neste momento? Qual é a oração que tu estás a fazer neste momento? É uma oração para desistir? Ou é uma oração para edificar a tua vida e a tua família? Diz a palavra do Senhor que: e falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei subir. Descer ao Egito, irmãos, o povo saber que aquela palavra tinha sido dada a Jacó, porque no leito da sua morte Jacó chamou todos os seus filhos e lhe disse a cada um deles que a promessa do que Deus tinha feito para com ele. Passaram-se dezenas, passaram-se 430 anos, e Deus sempre ali no meio do povo. Mas com certeza diz a palavra do Senhor que Deus, a palavra diz que Deus se esqueceu, que Deus se lembrou. O contrário de lembrar é esquecer, mas Deus não se esquece. Deus apenas não fez cumprir a promessa no momento. Como é que uma promessa que é colocada sobre a nossa vida, como é que uma promessa que Deus colocou na tua mente e no teu coração, e se passam anos, dezenas de anos, e essas promessas elas não se cumprem? Como é que tu vês essa promessa? Como é que tu vês? Vês como desistência ou vês como um ato divino de Deus, como uma promessa que Deus vai cumprir? Como é que tu vês essa promessa que Deus te fez? Essa promessa não é para tu desistires, essa promessa é para tu seres constante e seres vitorioso no final dessa grande batalha. Deus colocou aqueles homens no meio de uma olaria, e quando os coloca no meio de uma olaria, meus irmãos, foi para eles serem esmagados, foi para eles serem trabalhados, foi para eles serem jogados contra o chão, foi para eles serem amassados, foi para tirar todas aquelas pedrinhas, aquelas rachadurazinhas. Foi para tirar todas aquelas dificuldades que o povo tinha, e amassando, constantemente amassando. Mas o povo estava ali naquele lugar a sofrer. Até que um dia o povo acorda, irmão. Até que um dia o povo começa a suspirar e a clamar, irmão. Não pare, irmão, de suspirar e de clamar. Se a vitória não chega na tua vida em poucos anos, não pares de suspirar e clamar. Olha só o que diz a palavra em Êxodo capítulo 2. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel
e conheceu-os Deus. Não sou eu que estou a falar. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Quando aquele povo começou a suspirar, quando aquele povo começou a clamar, Deus voltou a olhar novamente para aquele povo. Deus, Ele pode estar no nosso meio. Neste momento temos o Senhor e o Espírito Santo. Às vezes entramos em uma dificuldade, seja ela qual for, e paramos de suspirar e paramos de clamar. Porque quem para de suspirar e para de clamar, para de acreditar em Deus. E quem para de acreditar em Deus, Deus se afasta. O Espírito Santo é como se rejeitasse o Senhor e o Espírito Santo. Mas a igreja que suspira e a igreja que clama, ela atrai o Espírito Santo novamente para a sua vida. E quando você atrai, através do suspiro, através do clamor, Deus, o Espírito Santo, Senhor Jesus, para a tua vida, Deus vai atentar novamente para o seu povo. Deus vai colocar novamente os olhos para ti. Deus vai colocar novamente os olhos para a dificuldade que tu estás a passar. Deus vai olhar novamente para ti. Vai olhar novamente para o teu coração. Vai olhar novamente para a tua alma. E vai dizer: aquele que está ali no meio do Egito, aquele é meu. Aquele que está ali no meio daquela dificuldade, aquele é meu. 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 E Deus viu o seu povo no meio do Egito. Deus deixou de ver o seu povo no meio do Egito. E quando Deus viu o seu povo no meio do Egito, a primeira coisa que sobe ao coração de Deus é: eu vou retirar o meu povo no meio daquele lugar, daquela abominação. Sabem? Quando Deus, como que enviou aquele povo, eram 70. Mas quando Ele olha para aquele povo, só homens no meio do Egito já eram 600 mil. Fora mulheres, fora crianças. Eram milhões, meus queridos irmãos, que estavam ali no meio do Egito. E Deus empreendeu em resgatá-los. Empreendeu em resgatá-los daquele lugar para lhes dar a maior vitória do mundo. Resgatou daquele lugar como uma igreja do Israel, Jacó, ou Israel, como lhe queiram chamar, Israel de Deus. Ele foi levantado ali no meio do Egito, quando Deus, Ele disse: e certamente te farei subir. De um versículo para o outro, no versículo 46 passam-se 430 anos, irmãos. E diz Deus que estava no meio do povo: e certamente te levantarei. Quando Ele diz certamente te levantarei, era para ser 1 ano, 2 anos depois, ou quem sabe meses. Mas Deus só vai levantar 430 anos depois. Vai resgatar aquele povo do Egito 430 anos. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Que a promessa, ela está sobre a tua vida. Ela está sobre a tua vida. Mas tu não podes parar de acreditar. Porque senão podem passar dezenas de anos e nunca acontecer na tua vida. Ei, você está a ser tão duro, pastor. É verdade. Se você deixar de acreditar em Deus, a promessa pode não ser para ti, pode não ser até para um filho teu e ser para um neto. Não queira que isso aconteça, que a promessa seja tua, para ser para os teus filhos e passar para os teus netos. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. Sabem o que Deus, Ele faz ali naquele lugar? Ele vai retirar, como todos vocês sabem,